Apocalipse capítulo 18, os versos de 1 a 8. Diz assim a santa palavra do nosso Deus: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à consta da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Porquanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. Será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que ajuda. Ó Deus nosso Pai, Senhor poderoso, que julga, que repreendes, que condenas todo o mal. Estamos mais uma vez, Senhor, diante do juízo do Senhor exposto na sua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê temor de Ti, que o Senhor nos ajude a levar a sério a Tua justiça e temer a Tua ira. Que nós não sejamos daqueles que cairão nas mãos do Senhor para receber a retribuição das suas iniquidades, mas que sejamos daqueles que estarão nas mãos do Senhor para receber misericórdia e graça. Abençoa-nos, Pai, nos ensina agora a sua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Tenho certeza que muitas vezes na vida os irmãos têm chegado ao ponto de querer desistir. Em certos momentos, a nossa vida parece que um abismo chama outro abismo, e nós ficamos sufocados sob o peso do mal, da injustiça e da ingratidão. Parece que estamos absolutamente cercados, sem ter chance de encontrar uma saída. Não faz muito tempo, estava falando com filho ou filha de um pastor, que lamentava para mim tudo aquilo que ela tinha observado na história da sua antiga igreja, como seu pai havia sofrido pela maneira injusta como a liderança o havia tratado e toda a congregação o havia perseguido ao ponto de ele ficar doente e ter que renunciar ao ministério. Há tempos acompanho o caso e ajudo uma irmã querida, esposa de um pastor muito amigo, que teve a sua saúde completamente afetada por causa da perseguição sofrida dentro da própria igreja, na qual ela e o esposo serviam por tantos anos. Infelizmente, esses não são os únicos casos que temos encontrado, e eu sei que não é apenas com pastores, mas os irmãos, de modo geral, os servos de Deus também têm sofrido muito com a injustiça, com a perseguição e com a ingratidão. A vida é sempre cheia de lutas por dentro
temores por fora, como dizia o apóstolo Paulo. Dessa forma, irmãos, muitos servos de Deus se sentiram no passado. O profeta Abacuque, no momento de profunda dor, angústia, diante de tanta maldade que ele presenciava, gritou, orando ao Senhor, dizendo: até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não escutarás. Gritar-te-ei violência, e não salvarás. O apóstolo João, escritor do livro que estamos estudando, que se identifica como nosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, ele nos fala de um momento crítico, logo no início de Apocalipse, em que ele chora descontroladamente. Estudamos isso no capítulo 5. Capítulo 5 de Apocalipse, nos primeiros versos, pode ver. Apocalipse 5, verso 1, diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Verso 2: vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Essa é a expressão de João que chama a atenção. E eu chorava muito. E ele diz: porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Por que João chorava tanto diante dessa cena estranha e inusitada, em que ele vê um rolo que ele anseia por conhecer o seu conteúdo, mas ninguém podia abrir? Por que o fato do livro não poder ser aberto causou tanta angústia, tanta dor à alma do servo do Senhor? João sabia que a mensagem do rolo trazia esperança e vitória de Deus sobre todo o mal. João era companheiro na tribulação. João sabia o que as igrejas de Cristo sofriam naqueles anos sob o terrível imperador romano. João mesmo estava preso por causa da palavra do Senhor. E ele sabia que naquele rolo continha a mensagem de esperança. É como se na cabeça de João, se o rolo não fosse aberto, o mal ia prevalecer, a injustiça iria prevalecer. E ele chora muito porque ele quer ver o desvendamento da justiça de Deus, da glória de Deus dissipando o mal, do Senhor julgando aqueles que estavam produzindo tanto mal contra o seu povo. O rolo fechado era como se o mal pudesse continuar avançando sem restrição. Felizmente, o desespero de João não dura muito, porque o texto continua logo em seguida dizendo: todavia um dos anciãos lhe disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, vai tomar aquele livro. E a partir do capítulo 5, 6 até agora, esse rolo tem sido aberto. E nós temos aprendido que o Senhor vai destruir todo o mal. Que a palavra final na história humana é do Senhor que está sentado no seu trono. Que ninguém fará com que ele recolha a sua mão, que a sua ira será derramada sobre esse mundo perdido. O Senhor vai vindicar sua justiça e a glória do seu santo nome. Nada que há oculto deixará de ser revelado. Nenhum pecado passará impune. O Senhor julgará todas as iniquidades. O Senhor destruirá para sempre o reino das trevas. Essa é a lição maravilhosa que o capítulo 18 de Apocalipse diz assim: o Senhor destruirá para sempre o reino das trevas. Isso traga alívio e esperança para os irmãos. Esse capítulo nos ensina
a ação de Deus destruindo o reino das trevas de várias formas. Os versos 1 a 5 que nós já estudamos, o capítulo nos mostra que o Senhor abomina a perversão presente no reino das trevas. E nos versos 6 a 8, que estudaremos agora, esse capítulo nos ensina que o Senhor julga a perversão do reino das trevas. O juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre o reino das trevas, é o que está ensinado nos versos 6 até 8. O verso 6 diz: dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Aqui nós temos o início da descrição do juízo de Deus sobre a Babilônia. Como é que vai ser esse juízo? Que, na verdade, mostra um padrão de juízo de Deus sobre todo o pecado. Em primeiro lugar, o verso 6 nos mostra que o juízo de Deus é justo. O juízo de Deus é absolutamente justo, pois o nosso Deus não comete injustiça. O juízo de Deus é justo quanto ao tempo e quanto à intensidade do seu castigo. Quanto ao tempo, nós temos logo no início do verso dizendo: dai em retribuição como também ela retribuiu. Dai em retribuição como também ela retribuiu. O anjo está aqui se referindo a todas as atrocidades que foram feitas contra o povo de Deus ao longo de toda a história. Babilônia é o ápice da história do reino das trevas através de todos os séculos. Ela simplesmente mostra como esse reino das trevas chegou a esse ponto. Nessa cidade se cristaliza todo o projeto maligno contra a obra de Deus e contra os servos de Deus. É como se fosse a consumação de uma história perversa que vem desde a Torre de Babel. E agora tudo se concentra nessa grande cidade, Babilônia, que será a capital do Império do Anticristo. Por isso, nesse momento, o juízo de Deus está se referindo a toda a maldade também cometida ao longo da história. Chegou agora o momento da vingança, que pertence ao Senhor, e a Babilônia não vai poder resistir. Mesmo no capítulo 18 de Apocalipse, no verso 24, nós temos texto dizendo: e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Capítulo 19, verso 2 diz: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aqui, irmãos, nós temos uma aplicação da famosa lei do talião, que aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que é aquela lei que se resume no preceito olho por olho, dente por dente, uma forma justa de retribuir o mal. Esse padrão não é somente do Antigo Testamento, não. O Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele repete esse mesmo padrão no capítulo 7, no verso 2, ele diz: pois o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, os medirão também. Babilônia está recebendo consoante as suas iniquidades, nem mais, nem menos, mas aquilo que justamente ela merece por causa da sua transgressão. Agora, o juízo é terrível, porque a iniquidade é terrível. Esta cidade tem cometido atrocidades terríveis contra Deus e contra o seu povo. Por isso ela está recebendo um justo e terrível castigo. Historicamente, a Babilônia sempre foi temida por causa da sua crueldade. As pessoas temiam os reis que entravam em luta contra os assírios, depois contra os babilônios, que dominaram o Oriente por muito tempo.
Uma das coisas que eles mais temiam era a crueldade, como eles tinham sede por sangue. Eles não somente levavam as pessoas cativas, mas eles cometiam todo tipo de maldade e perversão. Eles gostavam de decepar os membros dos escravos, colocavam as suas carnes penduradas para ficar vendo a carne se mexendo nos braços, das pernas que eles cortavam, só pelo prazer do mal. Eram conhecidos como um povo muito mau, que tinham amor pela violência, que faziam o mal com muito prazer, com todos os requintes malignos que eles achavam que tinham direito. Babilônia sempre foi muito cruel. Agora ela está recebendo exatamente na mesma medida da sua crueldade. Recente nós lemos o livro de Jeremias, estamos lendo Jeremias, recente passamos pelo capítulo 39, que fala da queda de Jerusalém. E naquele capítulo o profeta Jeremias descreve, por exemplo, o que eles fizeram com o rei Zedequias. Como os príncipes de Nabucodonosor trataram o rei de Judá. O verso 6 diz: o rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Ezequiel à vista dele. Também matou a todos os príncipes de Judá. Vazou os 2 olhos de Zedequias e levou o escravo para a Babilônia. Por que vazar os 2 olhos? Não precisava disso. Bastava levar o rei cativo. Por que matar todos os filhos diante do pai? Crueldade, aquele desejo maligno de fazer o mal. Por isso a Babilônia está recebendo injustamente. Salmo 137 fala um pouco sobre as maldades da Babilônia e tem também uma oração pedindo a vingança do Senhor sobre a Babilônia. Salmo 137, verso 7 fala de Edom, depois a Babilônia. O verso 7 diz: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a até os fundamentos. E aqui vem o pedido: filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Muito forte essa expressão. Mas entenda que o salmista está dizendo que você, Babilônia, receba o mesmo que você nos fez. Essa ação horrorosa de esmagar os filhos contra as pedras é o que os babilônios fazem. E ele está dizendo que alguém vingue, que Deus levante alguém para fazer justiça. Então, o juízo de Deus é justo quanto ao seu tempo, mas também quanto à sua intensidade. Deus manda o seu juízo na medida certa. Voltando ao verso 6, diz: pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. A recompensa duplicada aqui não significa que a Babilônia está recebendo mais do que ela merece. O Antigo Testamento fala de recompensa duplicada para determinados delitos. Determinados crimes tinham que ser pagos em dobro. Esse é o caso da Babilônia. A palavra dobro é repetida várias vezes para mostrar que é isso o que a Babilônia merece. O que está acontecendo é que o pecado da Babilônia agora está se voltando sobre ela. Ela agora está bebendo do vinho amargo que preparou para as nações, como diz o texto. O juízo sobre a Babilônia, irmãos, nos lembra que o pecado nunca fica impune, que o nosso Deus é justo, que os olhos do Senhor estão sempre em todo lugar, que o Senhor há de trazer a juízo cada uma das nossas obras, inclusive as palavras que nós pronunciamos. Nosso Deus é temível, deve ser temido. A sua justiça deve ser temida. O
juízo que a Babilônia recebe, nos lembra o que Moisés disse ao povo. Em Números 32, ele diz: porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Nós temos a ideia errada de que, porque o nosso pecado não foi achado ainda, ele nunca será achado. Não se engane, não se engane. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Nós vamos ter os nossos joelhos dobrados diante do justo juiz de toda a terra, o Deus onisciente. Não nos enganemos, de Deus não se zomba. Temamos ao Senhor, não zombemos da sua justiça. O verso 7 vai nos mostrar um outro aspecto do julgamento do Senhor. Não somente é um julgamento justo, mas é um julgamento adequado. O verso 7 diz: porquanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe igual medida. Dá-lhe igual medida tormento e pranto. Quando a si mesmo se glorificou, viveu em luxúria, dá-lhe igual medida tormento e pranto. Porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca tive. A expressão "o quanto", mais uma vez, deixa clara a justa medida do juízo de Deus. Os motivos da ira de Deus sobre a Babilônia são destacados aqui, são discutidos. Por que o Senhor está agindo com ira sobre a Babilônia? Em primeiro lugar, o verso 7 diz: porquanto a si mesma se glorificou. Aí o primeiro motivo: a Babilônia é reconhecida pela autoglorificação, pelo orgulho incrível, pela soberba. A si mesma se glorificou. Historicamente, a Babilônia, desde o seu início, em Gênesis capítulo 11, onde inicia a sua história, ela tem se destacado pela arrogância. Inicialmente, Nimrod, o fundador, e os seus contemporâneos queriam alcançar o céu por si mesmo. Depois, quando Deus permitiu e determinou que a Babilônia dominasse o Oriente, a arrogância de Nabucodonosor foi tal que Deus o fez viver como um animal, comendo capim, para que ele pudesse se humilhar, para que ele pudesse reconhecer que o Altíssimo Rei. Temos estudado várias vezes aqui um versículo simples que aparece em Provérbios, que aparece na epístola de Pedro, que nós nunca devemos esquecer, porque Deus resiste aos soberbos, porém concede a sua graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos e concede a sua graça aos humildes. Babilônia foi sempre o centro da soberba, do orgulho. Nabucodonosor encarna no seu espírito orgulhoso toda essa soberba. Vale a pena olhar Daniel, capítulo 4, onde nós temos a história do juízo de Deus humilhando o orgulhoso rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 4. Vejamos alguns versos aqui. Daniel capítulo 4, verso 1 diz: o rei Nabucodonosor, nota bem, é Nabucodonosor agora falando, é um pronunciamento dele que está sendo registrado no livro de Daniel. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo, veja isso, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. E aí ele vai começar a contar o seu testemunho.
Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então, trago os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Veja, Nabucodonosor tinha dado o nome de um deus babilônico para Daniel, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e ela era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai os ramos, derriçai as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves nos seus ramos, mas a ceiba com as suas raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passe sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbaram. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os seus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou ao céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passe sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu Senhor. Serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio
sobre o reino dos homens e o dar a quem quer. Quando ao que foi dito de que deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu do céu na voz: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi expulso de entre os homens, passou a comer erva como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Imagina isso, né? Grande rei Nabucodonosor, imperador de todo mundo conhecido, o homem que construiu os jardins suspensos da Babilônia, que podia dizer: ninguém é superior a mim. Destruiu a própria Jerusalém, saqueou o templo, levou todas as coisas. Agora, esse grande rei Nabucodonosor está como um animal, cabelos crescidos, as unhas crescidas, largado lá no terreno, comendo erva como um boi. Não adiantava trazer feijoada e comida boa, não, porque boi não come feijoada. Tinha feijoada desse tempo. Mas o que quer que fosse, tinha os finos manjares do rei, como tem no capítulo 1, ele queria comer a capim mesmo, feito animal. Até que reconhecesse que o Altíssimo domina. Irmãos, é tão triste ver a arrogância dos homens, que são pó e cinza, que não são nada, e como diz o salmista, você procura e eles já secaram. Eles não existem, são como um capim que cresce no telhado, mas quando o calor vem, eles desapareceram. É tão triste ver a arrogância dos homens, que acham que podem fazer e acontecer, que acham que têm poder para determinar o seu destino, que com a força do seu braço eles vão organizar toda a sua história e vão fazer isso, e depois farão aquilo, e depois aquilo outro, e pronto, a vida está toda sob controle. E saem arrogantemente humilhando os outros, desprezando o Senhor, praticando injustiça, rejeitando os pobres, como se eles tivessem a autoridade do Altíssimo. Se tornarão pó e cinza, talvez mais rápido do que eles pensam. Maior do que qualquer desses poderosos dos nossos dias foi Nabucodonosor. Se tornou como um animal comendo capim. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Meu irmão, se existe alguma ponta de soberba, de orgulho na sua vida, se você acha que é alguma coisa, se acha que tem direito de fazer e acontecer, arrependa-se, clame ao Senhor por misericórdia, antes que Ele humilhe e lhe leve ao pó, como fez com Nabucodonosor. Que não seja preciso passar por essa experiência terrível, para que você volte quebrado, dizendo: o Altíssimo domina. Eu pensava que eu tinha direito e autoridade, mas Deus tem autoridade. Lembre-se disso. Ao longo da história, mesmo quando a Babilônia estava reduzida a cinzas, seu espírito arrogante nunca cessou. Na década de 80,
governante do Iraque, Saddam Hussein, que já virou pó de cinza há muito tempo, tinha o propósito de reconstruir a Babilônia. Na verdade, ele começou a fazer. Ele realizava grandes festivais, trazia pessoas de todo o mundo, artistas famosos, para recontar a história da Babilônia através de teatro. E as imagens de Nabucodonosor eram colocadas junto a dele, porque ele era o segundo Nabucodonosor. E ele queria levar a Babilônia, a capital do Iraque, a uma potência mundial, e ele ia conquistar o mundo inteiro. Ele tinha um ressentimento contra os judeus, porque ele achava que a Pérsia, a Média e a Pérsia só tinham conquistado a Babilônia porque os judeus haviam cooperado com Ciro. E ele queria se vingar dos judeus, ele queria se vingar do Irã, que são os descendentes da Pérsia. Por isso ele proclamou aquela guerra, e o alvo dele era reconstruir a Babilônia e voltar a ser o que Nabucodonosor foi. Coitado. Não deu tempo de chegar nem perto de Nabucodonosor com o seu orgulho. Foi destruído antes, mas deixou claro que os planos de reconstrução da Babilônia e o seu orgulho nunca morreram. Saddam Hussein não tem mais condição, mas outro vai fazer. Essa cidade ainda tem um espírito rebelde, ela deve ser reconstruída como capital do Anticristo. Lembremos o que o Senhor diz sobre aqueles que tentam roubar sua glória. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outra, nem a minha honra às imagens de escultura. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. É o que Salomão nos diz em Provérbios 29 e 23. Então, o primeiro motivo foi esse orgulho. O segundo motivo, no verso 7, porque o Senhor derrama a sua ira sobre a Babilônia, é a vida dedicada à busca de prazeres. Quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria. Essa palavra vai se repetir várias vezes em relação à Babilônia. Viveu em luxúria significa uma vida dedicada totalmente à busca do prazer. Babilônia sempre teve, e a Babilônia que será reconstruída terá uma fascinação e adoração pelo prazer, que já é algo presente hoje nos nossos dias. A expressão viveu em luxúria poderia também ser traduzida como viveu prazerosamente ou sensualmente, isto é, viver de uma maneira orgulhosa, ostentando quando outros não têm nada. Significa fazer das suas posses, do seu prazer, as coisas mais importantes da vida, e ignorar a necessidade dos outros. O apóstolo João sumariza, resume essa atitude nas seguintes palavras, na primeira epístola, capítulo 2, verso 16, onde ele fala da soberba, da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba do orgulho da vida. Era isso que tinha na Babilônia, e por isso o Senhor a destruiu e vai destruir. Finalmente, a presunção ou a autossuficiência. O final do verso 7 diz: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Imagina isso. Isaías 47, quando fala sobre a Babilônia, ele diz: ela disse, eu serei senhora para sempre. Até agora não tomastes a sério estas coisas, nem te lembraste do seu filho. Ou isto, pois, tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesma, eu só, e além de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. A realidade é que tanto a viuvez como a perda de filhos virão sobre ela um só dia, por causa da ira do Senhor. E nada vai impedir, nem mesmo as suas muitas feitiçarias, como diz o profeta Isaías. Duas palavras aparecem no verso 7, tormento e pranto. Tormento significa literalmente tortura. Pranto é o resultado das angústias que vêm por essa tortura. As duas palavras descrevem bem o inferno e a condição daqueles que estarão condenados para sempre. Apocalipse capítulo 20,
verso 10 diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados, torturados de dia e de noite pelo século dos séculos. Algo horrível até de pensar. Finalmente, meus irmãos, verso 8 diz, nos mostra que o julgamento do Senhor será repentino. O verso 8 diz: por isso em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que ajuda. Juízo repentino, que vai chegar inesperadamente, em um só dia, isso é, não há progresso, não há fases. Deus julgará essa cidade de maneira instantânea, como aconteceu no dia da sua queda, perante os médicos. Nós vamos ler por questão do tempo, mas lemos Daniel capítulo 4 e Daniel capítulo 5 conta a queda da Babilônia. O banquete do rei Belsazar, que foi o último dos reis, que a mão do Senhor aparece escrevendo na parede, e o rei fica tremendo de medo, porque ele vê aquela mão escrevendo Mene, Mene, Tekel e Parsim, e ninguém sabe o que é o significado, até que Daniel é chamado novamente, explica: pesado fostes em balança e achado em falta. Ou seja, rei, o seu destino está traçado, a Babilônia será destruída. E sabe o que o versículo diz? O capítulo 5 de Daniel diz: naquela mesma noite a Babilônia caiu. Não houve gradação, não houve fase. O Senhor trouxe a profecia na parede. Na noite imediata, o grande império da Babilônia foi esfacelado. E até hoje nunca se levantou. Nunca se levantou. Pode ter tentado. Destruição repentina. Quem poderia imaginar que o grande império da Babilônia viraria pó e cinza? Mas virou. Virou porque Deus é poderoso para julgar. E Deus resiste aos soberbos. O julgamento será inesperado, será completo. Haverá morte, pranto e fome, seguido de grande incêndio. E o resultado será absoluta destruição. E João termina o versículo dizendo: porque poderoso é o Senhor Deus que ajuda. Ninguém pode impedir o juízo de Deus. Nem todas as forças malignas combinadas podem fazer retroceder o braço do Senhor estendido para ajudar. Foi o próprio Nabucodonosor, grande imperador da Babilônia, que disse: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Ninguém pode fazer, porque ele é o rei das nações. Ele é o criador do universo. O seu trono domina todo o universo. Ninguém pode lhe deter a mão. Meus irmãos, o ditado popular diz: a justiça de Deus tarda, mas não falha. Não é isso? A justiça de Deus tarda, mas não falha. Com certeza, pela cronologia humana, às vezes nós achamos que está tardando. Às vezes nós achamos que a justiça de Deus está demorando. Mas, de fato, o Senhor não atrasa nem adianta. Ele sempre chega na hora certa. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. E às vezes ainda não chegou o tempo do Senhor mostrar a sua justiça e vindicar a nossa causa. Se não chegou, é porque não é o tempo melhor. Tem o tempo certo. O tempo de Deus é o melhor. Espere no Senhor, não se impaciente. O salmista diz: não se impaciente, certamente isso acabará mal. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará.
fará sobressair a sua justiça como o sol ao meio-dia. A justiça do Senhor chega na hora certa. O Senhor vai fazer justiça. Por isso nós não precisamos nos vingar a nós mesmos. Por isso nós podemos esperar no Senhor. O apóstolo Paulo diz: não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. Deus é o nosso juiz. O que nos falta, muitas vezes, é a fé para esperar no Senhor. Lembra que Jesus fala no final da parábola do juiz iníquo? Ele diz: digo-vos, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Não percamos a fé, meus irmãos. Deus está no trono, sim, Ele vai julgar. Devemos estar atentos ao fato de que a batalha espiritual entre o reino das trevas e o reino de Deus continua viva e ativa, hoje agindo em nossa volta. Nós somos sujeitos no meio dessa terrível batalha, que não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não é brincadeira, não é brincadeira. Nós estamos sob ataques do inimigo todo o tempo. A batalha espiritual não cessa e não vai cessar até o último dia dessa história. Agora mesmo, na sua vida, talvez, esteja acontecendo vários ataques, várias batalhas. Talvez você está num momento em que um abismo está chamando outro abismo e você está quase perdendo a esperança. Não perca a esperança. O diabo não vai vencer. Cristo tem a palavra final. A justiça de Deus vai prevalecer. O Senhor vai agir. Finalmente, gostaria de lembrar os irmãos que o salmista nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O Senhor fará sobressair a nossa justiça como o sol ao meio-dia, ou seja, todos verão. Ele é o Deus das vinganças, diante dele se dobrará todo o joelho. Quando estamos sob o fogo da aprovação, meus irmãos, eu sei que muitos de vocês têm vivido sob o fogo da aprovação. Se esse é o seu caso, alegre-se, não pela aprovação, mas pelo fruto maravilhoso que Deus está querendo produzir em você, como o nosso irmão Diego mostrou também na sua pregação em Tiago. O Senhor está usando a aprovação para produzir um fruto maravilhoso. Eu sei que a nossa tendência diante da aprovação é parar o mais rápido possível, é fugir o mais rápido possível, mas a aprovação precisa ter o ciclo completo, para que não sejamos deficientes, para que sejamos perfeitos e íntegros, e nada deficiente. Se o Senhor aliviar o fogo da aprovação, a purificação não se completa. O Senhor precisa nos deixar dentro da aprovação, da fornalha, no tempo que é necessário, para que a nossa fé seja refinada como ouro. Deus está agindo. No final, a glória do Senhor vai se manifestar. Lembremos disso. Termino citando o profeta Malaquias, um texto que eu gosto demais, capítulo 4, verso 2, ele diz: mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Que coisa maravilhosa! Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros, soltos da estrebaria. Imagina que alegria, que felicidade quando o Senhor realizar a sua obra e vindicar a causa dos seus servos.
Irmãos, a batalha é intensa, mas a vitória é certa. O maior que está em nós, que o que está no mundo. Alegremos no Senhor.